Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, foi tomado e foi cravado na cruz. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, que tudo estava feito, pronto, realizado, estabelecido, a dívida estava paga. Toda aquela promissória, escrito de dívida, que eu tinha, que você tinha, estava sobre Jesus. E quando ele viu que tudo que haveria de ser feito para que tudo estivesse em dia, ele disse: está feito, está pronto. E rendeu o seu espírito. Jesus não foi morto, ele rendeu-se e expirou, entregou o seu espírito naquela cruz. Jesus não foi morto, não mataram Jesus, ele se entregou. E quando ele opera essa obra, ele carrega consigo mesmo todas as adversidades e agruras e culpas e medos e dificuldades e doenças e enfermidades, tudo que nos é prejudicial, tudo que é contra nós, ele carregou na cruz do Calvário. Hoje, eu não preciso mais viver uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de engano, uma vida de medo, uma vida de treva, uma vida de culpas, porque tudo isso está sobre Jesus. O livro de Isaías diz que ele é um renovo. Ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é um renovo. O Evangelho é uma boa notícia, é a boa nova. Que boa nova é essa de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro? Ele foi subindo como um renovo e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. O Evangelho, a vida de Jesus, trouxe todas essas benesses, todos esses benefícios para mim e para você. E o Evangelho de Jesus, nesse Evangelho tudo já está feito. Tudo já está pronto. Eu preciso entrar no Evangelho, nessa porta escancarada pela sua carne. O livro de Hebreus diz que um novo e vivo caminho foi aberto pela sua carne e que nós devemos entrar nesse lugar confiadamente, com confiança, por intermédio desse sumo sacerdote Jesus Cristo. É um novo sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus não são os templos de pedra. A casa de Deus não são os templos de madeira e de tijolos. Jesus olhou para o templo em Jerusalém e disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ao mesmo tempo ele diz que em 3 dias ele destruiria esse santuário e reconstruiria um outro. Só que ele não falava do santuário de pedra, ele falava do santuário que ele estabeleceria. A morte de Jesus estabeleceu um novo santuário. A morte de Jesus na cruz destrói todos os templos e constrói, como eu disse agora há pouco, um templo que cresce para dentro. É o templo do seu Espírito, onde esse sumo sacerdote ministra dentro de nós.
onde Jesus abriu o acesso. Hoje você tem acesso livre. Você não precisa do Gustavo para acessar Deus. Você não precisa do missionário tal, do apóstolo tal, do bispo tal, do pastor tal, do vice-deus tal, daquele que vem lá do outro lado do mundo, você corre atrás dele. Você não precisa disso mais. Hoje na carne de Jesus, a carne de Jesus foi rasgada naquela cruz e o caminho foi aberto. Aquilo era uma figura, porque o único que poderia entrar dentro do santuário onde a presença de Deus estava, e não entrava nesse santuário sem sacrifício, sempre tinha que ter um sacrifício. O único que poderia entrar era o sumo sacerdote, segundo a lei de Moisés. Agora Jesus é um grande sumo sacerdote, é o eterno sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que não tem princípio de dias nem fim de existência, é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote hoje ministra dentro de nós, porque o caminho foi aberto. Por fé eu entro nesse lugar, pela obra do Evangelho, a obra que está consumada, a obra que está feita, a obra que está estabelecida, a obra do Evangelho. Isaías diz: o Evangelho, a boa nova, é um renovo numa terra seca. Quando Jesus, ele carregava a sua cruz, e no trajeto as mulheres choravam, e ele olhou para aquelas mulheres, fustigado já o seu corpo do sofrimento, das chicotadas, e ele disse para aquelas mulheres: não chorem por mim. Escute isso: não chorem por mim, antes chorem por vocês mesmos e por vossos filhos, porque se em lenho verde estão fazendo isso, que dirá em lenho seco? Se estão fazendo isso em tempo de graça, se estão crucificando o Filho de Deus, imagina hoje, em tempos de esfriamento de amor. Por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos pode esfriar. O amor de muitos aí fora pode esfriar. Se em lenho verde, diante da graça de Deus manifesta, o Filho de Deus, cheio de graça e verdade, manifesta nessa terra. Se em lenho verde fazem isso, imagina num tempo de frieza espiritual e frieza de amor. Mas o Evangelho, ele é um renovo numa terra seca. Não tem parecer, não tem formosura. Nós olhando para ele, não tem muito atrativo, e nenhuma beleza nós vimos que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Era um de quem os homens escondem o rosto. Está falando de Jesus, está falando da boa notícia, está falando da boa nova. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas mazelas, nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas enfermidades, as nossas depressões. Ele levou tudo sobre ele. Carregou com as nossas dores sobre a cruz. Mas ele foi transpassado pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo da minha falta de paz, o castigo pela sua falta de paz estava sobre ele. Se ele foi castigado para que eu tivesse paz, por que eu vivo sem paz? Jesus disse assim:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso, creia, não se atemorize. Receba a paz. Diante das circunstâncias e diante das tempestades. Por que a nossa vida muitas vezes vira tempestades? Porque a tempestade exterior vem e encontra outra tempestade dentro de nós. Aí vira um negócio, vira um troço absurdo. Mas se Jesus já sofreu para que eu tivesse paz, por que eu ando sem paz? É porque eu não vivo a vida de Jesus. João diz que a vida de Jesus é para ser vivida aqui. Assim como Jesus é, somos nós neste mundo. Assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Assim como Ele viveu, eu tenho que viver nesse mundo. Todos os passos de Jesus são os nossos passos. Passos de simplicidade de alguém que viveu a vida simplesmente. Alguém que viveu simplesmente a vida. Tudo estava sobre Ele. Sob as suas pisaduras fomos sarados. Foi oprimido, humilhado. Foi um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar, ficou enfermo por minha causa. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará a muitos. Eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo. Ele é justo e justificador. Está dizendo aqui, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Todo o trabalho do Evangelho já foi feito. Todo o trabalho do Evangelho está consumado. Eu preciso aprender a entrar nesse lugar. Que lugar? O lugar onde as coisas estão prontas. Efésios diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados e fomos assentados nos lugares celestiais nele. Nós fomos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Efésios 2. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Andávamos inclinados à nossa carne, segundo a essas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos também filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, diga amém. Não é pelo que você faz, não é pela força do seu braço, não é pelo cumprimento de regras e mandamentos, não é por correr. Quem corre atrás do vento, não sabe nem para onde está correndo. Você precisa aprender a descansar no Senhor e colher todos os frutos que o Evangelho tem para nos dar. O problema é que nós achamos que colher o que o Evangelho tem é ser próspero financeiramente, é ter uma saúde de ferro. E é para isso que as pessoas procuram a igreja, para ganhar dinheiro, para ter saúde. Quando estão doentes, quando estão moribundos, eles procuram a igreja. Uma vez o milagre vem, ou a pessoa prospera de alguma forma,
E a pessoa abandona o Evangelho. O Evangelho, tudo já está feito. Você precisa aprender a viver de acordo com o Evangelho. Quando você descobre o poder que o Evangelho tem, quando você sabe o poder que o Evangelho pode operar na sua vida, e a transformação que ele pode causar nesse templo que é para dentro, você começa a perceber os verdadeiros valores que o Evangelho prega. Você começa a mudar a sua mente, a sua consciência. Mudar a sua mente, sua consciência em relação a tudo. Aí você vai ver que o dinheiro não é tão importante. Você vai ver que ter casa própria não é tão importante. Você vai ver que tudo é relativo se você tem paz dentro de você. Aí você entra nas epístolas de Paulo e você vê Paulo dizendo: eu sei ter em abundância e sei ter em escassez. Tudo posso. A gente usa o jargão do tudo posso naquele que me fortalece, porque você quer ser o melhor em tudo. Não, tudo posso. Você pode estar triste e você pode estar alegre. Você pode ter abundância de dinheiro ou você pode ter escassez de dinheiro. Você pode estar enfermo e pode estar são. Não importa a condição exterior, importa a condição dentro de você, do seu espírito. Em Cristo você é salvo, em Cristo você é livre, em Cristo você é próspero, em Cristo você é pleno. A plenitude não está no exterior, a plenitude está no interior. Por isso que o templo não cresce para fora, cresce para dentro. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mente, ter transformação de mente. Corre o risco de você durar 200 anos num grupo religioso e a sua vida nunca foi plena. De nada, porque não conheceu o Evangelho, correu atrás do vento. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a mente de um homem e de uma mulher. Porque se você não tiver uma mente transformada, nenhum tipo de mandamento vai te transformar. Você não vai cumprir mandamento nenhum. Nada disso pode mudar, alterar alguma coisa. Se você não tiver uma mente transformada, você não será pleno. Você não vai matar uma pessoa fisicamente, mas você já matou dentro de você. Porque aquele que odeia seu irmão já o assassinou. Não é isso que o Evangelho diz? Não é isso que os mandamentos dizem? Não terás outros deuses diante de mim. Você não adora Deus nenhum, imagem nenhuma. Mas você está tão apegado a tantas coisas que você idolatra essas coisas. O Evangelho é no subjetivo, é dentro de você. Não é um pastor cobrando você, não é um líder cobrando você. O Evangelho é renovando sua consciência. O Evangelho que eu ensino e prego e creio é o Evangelho que muda a sua consciência. Porque a verdadeira lei, a aliança nova, a nova aliança, é na sua mente, no seu interior, no seu espírito, as leis de Deus. Os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é o amor. É dentro do seu espírito. Por isso nós temos que mudar a nossa mente, a nossa consciência. Evangelho é mudança. E no Evangelho tudo já está feito, tudo já está pronto, tudo está consumado, tetelestai. Tudo convergiu em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, estão em Cristo. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho é tudo isso. É desse lugar que vem toda a sua provisão para você viver uma vida plena. Você pode me fazer uma pergunta, dizer o que é uma vida plena? Eu vou dizer um exemplo de uma vida plena. É você deitar hoje à noite e dormir, sem pensar em mais nada. Isso é ter vida plena. Porque você sabe que não pode alterar nada do que vai acontecer amanhã. Mas você tem a certeza que o Evangelho te dá da esperança que está em Cristo Jesus. Então deita e dorme. Se Deus não dorme, e Deus cuida de você, aí fica você e Deus acordado. Vai dormir, irmão. Deita
deita a cabeça no travesseiro e dorme. Deus está acordado. Você é livre. O Evangelho te traz libertação. Por intermédio de Jesus, como diz lá em Atos, né? Ele nos liberta de tudo aquilo que a lei dos homens não pode nos libertar. Ele nos liberta de tudo aquilo que a própria lei de Moisés não pôde nos libertar. Tudo está nele. Tudo está em Cristo. Tudo convergiu em Cristo. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Será que nós temos que fazer alguma coisa? Mas já não está tudo feito? E aí Jesus diz, a obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual o único trabalho que você tem que fazer? O que é obra de Deus? É crer naquele que foi enviado. Quem é que foi enviado? Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia, Ele é a boa nova, Ele é o poder de Deus. Tudo já está feito. Não é por força de braço, não é por cumprimento de regras, mas é por fé. Por isso que é de graça. Porque é de graça é porque é por fé. Você crê, você recebe essa graça. Por isso que o nome é sugestivo, né? É graça porque é de graça. Mas tem muita igreja aí que nada é de graça. E acaba sendo sem graça. Porque a graça é um favor que você não merece. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu estado. Não há nada que possamos fazer para mudar o nosso estado. Porque tudo já foi feito. Tudo já foi estabelecido. Cristo carregou consigo tudo que eu era. Então o que eu tenho que fazer? Crer em Jesus, viver a vida de Jesus, ser Jesus nessa terra, ser Jesus nessa geração, ser a imagem e semelhança dele nesse tempo, nessa existência. É agora, é já. João 4,34. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus. Você viu que ele estava falando ali sobre trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida. Não é isso? O que faremos então para realizar a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. E agora Jesus está dizendo assim: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Quando você crê em Jesus, você faz a vontade de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E qual é a obra? O que você tem que fazer pelo Evangelho? Nada. Crer. Porque Ele é o Evangelho. Ele é o semeador. Ele é o que semeou a boa nova. Ele é o renovo. Ele é a raiz de uma terra seca. Olha, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? O que quer dizer isso? O nosso olhar natural sempre olha, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo para mudar essa circunstância. O nosso olhar é sempre de futuro. Jesus está dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já branquejam para a ceifa, a lavoura está madura, o Evangelho está aí, tudo está consumado, tudo está feito, tudo está pronto, tudo está realizado, tudo já foi estabelecido. Entra nesse lugar, entra nessa lavoura, colhe esse fruto dessa lavoura, que é o Evangelho. Sirva-se do Evangelho. Aproveite o que o Evangelho tem, pelo amor de Deus.
Siga o Evangelho, siga os ensinos do Evangelho. Os campos já estão brancos, Jesus já fez a obra de Deus já está feita. Lá em Isaías ele diz assim, que ele justificaria a muitos, e ele veria o fruto do seu penoso trabalho. O Evangelho, ele frutifica, ele precisa frutificar na sua vida, ele precisa frutificar no seu modo de ser, ele precisa frutificar no seu modo de agir, seu modo de pensar. O Evangelho precisa mudar a sua consciência. Olha só, o ceifeiro, quem é ceifeiro? Aquele que colhe. Hoje não se colhe mais à mão, né? Hoje usa as grandes máquinas, né? Mas tem um cara dirigindo lá. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Qual é a recompensa do ceifeiro? É colher o fruto. Qual a recompensa no Evangelho? É usufruir do que o Evangelho tem. Você já está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O ceifeiro recebe desde já. Então, nessa existência, nesse tempo, que dura para uns 70, 80, outros 90, uns vão antes, outros vão depois, é nesse tempo que você recebe o fruto do Evangelho. A vida abundante é usufruir do que o Evangelho tem. E tem mais. Quando você colhe e recebe esse fruto agora, você está entesourando fruto para a vida eterna. Como eu disse, não ajunteis tesouros aqui, disse Jesus. Mas você, quando colhe do Evangelho, pratica o Evangelho, anda pelo Evangelho, você está entesourando um fruto eterno. E aí ele diz aqui, dessarte que se alegra tanto aquele que semeou, não foi o que está lá em Isaías? Verás o fruto do seu penoso trabalho. De sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, aquele que colhe. Um é o semeador. O semeador não é nós que semeamos o Evangelho. O semeador é Cristo. Outro é o ceifeiro, é eu e você. Eu vos enviei, Jesus está dizendo, a ceifar o que vocês não semeastes. Outros trabalharam. Quem é que trabalhou por nós? Foi o Filho que morreu na cruz, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Pai que enviou Jesus. Outros trabalharam, é esses aí. E o que mais? Quando eu creio, eu entro nesse trabalho. Quando eu creio, entrar nesse trabalho é colher, acabou. É receber por fé. Deus te chamou e me chamou para receber por fé o Evangelho. Não temas, receba, creia. A obra de Deus é essa aqui, creia em Jesus. Ele nos enviou a ceifar o que não semeamos. Outros trabalharam e nós podemos agora entrar nesse trabalho. Quando eu creio, eu entro no trabalho. E o meu trabalho, como diz Hebreus capítulo 4, é descansar. Resta um repouso para o povo de Deus. E aquele que crê no Evangelho, entra no descanso de Deus. E descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Quando você entra no descanso, é porque Deus já descansou. Deus já semeou. O seu trabalho é entrar e receber. Mas não pense que é carro zero, não, viu? Não pensa que é BMW. Tem muita coisa mais valorosa que essas coisas daqui. Não é verdade? Pense nisso. É muito mais o Evangelho que isso. O Evangelho está para cima dessas coisas. Nós todos iremos. Nosso espírito está lá já, sentado, né? Só vai quem já foi. Quem já está sentado, já está, né? Só vai passar dessa vida para outra. É isso. É só crer no Evangelho, é isso. Se alguém está te dizendo outra coisa, não é Evangelho. Evangelho da graça é isso aqui, irmãos. Amém?